E por isso, na medida em que nós temos tido avanços na frente da integração económica, não temos tido avanços semelhantes e compatíveis do ponto de vista do desenvolvimento da Europa social. Eu julgo que isto explica parte, e na minha opinião, explica o fundamental do afastamento, voltando ao início, do afastamento dos cidadãos relativamente às instituições europeias, à desconfiança das instituições europeias e, fundamentalmente, o afastamento dos cidadãos relativamente ao próprio projeto da construção europeia. Um projeto que se baseou para a geração constituinte do projeto de paz, não é para as novas gerações, e felizmente já não é para as novas gerações, fundamentalmente ou essencialmente visto como um projeto de paz. A minha geração não vê, a não ser da história, não vê a construção europeia unicamente como um projeto de paz. Não o vê, e bem, porque não conheceu a guerra. E por isso vê-o e o ambicionam como um projeto de conquista social. Ora, quando isso não aparece, é a própria legitimação do projeto de construção europeia que está em jogo. Não é por acaso que nós várias vezes ouvimos, e vamos vendo por outro lado, quando aparecem, crescem opiniões públicas mais céticas relativamente ao projeto de construção europeia, muitas vezes tentamos encontrar causas mais ou menos específicas e mais ou menos próprias, mas não me custa a crer que na base fundamental deste processo de afastamento e transversal a vários dos países fundadores, basicamente o que esteja é algo tão simples como uma mudança geracional em que os benefícios mais evidentes dos processos de integração, quer os benefícios ligados à paz e a alguns correntes da integração económica, neste momento não sejam compensados e não sejam visíveis para as novas gerações que não viram a paz como grande benefício e não veem a paz como grande benefício, e é que continua a ser, mas que ambicionam algo mais, e esse algo mais não existe e não tem estado à altura dessas exigências. Esta minha afirmação não quero, obviamente, nem esconder nem minimizar, seria impossível e seria profundamente injusto, os inegáveis avanços que a matéria social da Europa nos trouxe, e muitos por mão de socialistas, começando com particular importância com Jacques Delors, com enormíssima importância com a presidência portuguesa e com o professor Maria João Rodrigues também em anos mais recentes, mas nós temos que constatar, julgo eu, uma apreciação da atualidade do que é o ano de 2008. Eu julgo que nós estamos longe, não estamos exatamente nesse ponto em matéria de afirmação do projeto da dimensão social da Europa. A coesão social, por exemplo, mantém-se na arquitetura e nos objetivos da Agenda de Lisboa, mas julgo que deixou de estar no centro do que foi a afirmação da própria estratégia de Lisboa, como ela aqui foi concebida em Lisboa. Deixou de estar no centro pela afirmação de dinâmicas políticas conservadoras e mais liberais no espaço europeu e também, consequentemente, do próprio processo de alargamento social, de alargamento da União Europeia. E por isso, a dimensão legislativa, como já referi, está praticamente bloqueada e nós vemos que há resistências crescentes de vários países a quaisquer, alguns ou até quaisquer avanços em matéria de domínio social. E esta resistência e este bloqueio vê-se em questões, é verbalizado através de questões simples, que são colocadas sob a forma de dúvida, que começam com questões de forma muito básica. Será que existe um modelo social europeu? Será que deve a Europa ter um papel reforçado em matéria de política social? Ou até questões do tipo, deve mesmo a Europa ter qualquer papel em matéria de política social? Ora, questões que todos nós julgávamos que já estavam ultrapassadas, que já faziam parte, que já estavam resolvidas, que faziam parte do nosso adquirido comum enquanto União Europeia, estão particularmente vivas hoje no debate europeu. E digo-vos isto não como um analista externo, mas digo-vos isto quem teve a oportunidade de participar a nível europeu muito recentemente, durante a presidência portuguesa, como membro do Conselho Europeu em matéria de política de assuntos sociais. O debate sobre se existe um modelo social, o debate sobre deve a Europa aprofundar a sua dimensão social, ou até a pergunta que era mesmo formulada e expressa, com resposta negativa para aqueles que a faziam, que é, será que a Europa deve ter alguma coisa a ver com esta dimensão social? Este debate está-se a pôr nestes exatos termos no plano europeu, ao nível dos vários países e entre as várias políticas. E por isso, nós estamos numa situação, julgo eu, do ponto de vista político ou ideológico, que é uma situação particularmente exigente
particularmente exigente do ponto de vista da formulação de políticas e particularmente exigente do ponto de vista da afirmação de uma linha conducente ao reforço e à afirmação da dimensão social do espaço europeu. Não estamos numa altura em que possamos estar não só descansados com aquilo que tivemos, nem que devamos estar otimistas porque o curso normal da história está indo no sentido que queremos. A realidade do espaço europeu não tem sido essa. Os bloqueios são reais, os bloqueios são pesados e o nível do debate coloca-se neste preciso ponto. Deve ou não deve haver Europa social? Há ou não há modelo que possamos invocar? Deve ou não deve haver Europa? E será que a Europa deve ter alguma coisa a ver com isto? Estas são perguntas que eu ouvi serem feitas e serem formuladas num próprio Conselho de Ministros de Assuntos Sociais a nível europeu. E por isso, estas iniciativas do ponto de vista do Partido Socialista Europeu e o debate a nível nacional têm, na minha opinião, uma importância absolutamente central para a afirmação do nosso projeto político e para o avanço numa área e numa dimensão que eu considero que é absolutamente crítica para o próprio, não só para a qualidade de vida dos cidadãos, mas também não tenho dúvidas em dizê-lo, para a própria legitimidade e continuidade do próprio projeto europeu. Eu julgo que uma boa forma de nós mapearmos o nosso caminho e nos orientarmos nesse caminho era, se calhar, começar por dar resposta a esta questão básica. A questão básica sobre se existe ou não um modelo social europeu e em que é que ele se funda. Eu julgo que o modelo social existe de forma muito clara, com diferenças entre as suas várias formulações e modulações no seu espaço europeu e na sua diversidade, porque ele é um modelo diverso e tem sido um modelo diverso, mas eu julgo que nós podemos identificar 5 características fundamentais do nosso modelo social europeu. A primeira das quais é que é um modelo social que se consubstancia e se funda num diálogo social forte, dinâmico e que está inscrito na própria matriz da regulação social económica. Por isso, o diálogo social forte como sustentáculo da própria construção das soluções dentro do espaço social. O segundo elemento que marca o modelo social europeu, mais uma vez, eu peço desculpa, isto são uma tentativa de generalização e de construção de uma grelha, que é obviamente diversa dentro do espaço, mas no fundo aquilo que nós podemos identificar como matriz fundamental. A segunda, por um mercado de trabalho que assegura a regulação, um contrato equilibrado entre os diferentes interesses sociais, entre os interesses da competitividade e os interesses da coesão. O terceiro aspecto do modelo social europeu é a existência de mecanismos de proteção social que interagem de forma virtuosa com a economia do mercado, mas fundamentalmente mecanismos de proteção social que garantem níveis de proteção e de coesão social acima de qualquer outra experiência histórica ou acima de qualquer outra experiência à escala global. A Europa conseguiu e desenvolveu e tem hoje sistemas de proteção social que não têm paralelo ao nível da construção histórica e qualquer outra época, que não têm paralelo ao nível de outras zonas com as quais nós nos comparamos. A quarta linha, o quarto elemento do modelo característico fundador do modelo social europeu, que está na sua matriz, está na sua raiz, é a consagração de estándares mínimos em matéria de rendimentos e em matéria de proteção, em matéria de estándares mínimos do que são os direitos universais do ponto de vista de cidadania, e nos quais os poderes públicos têm um papel importante, um papel central no combate à pobreza e à exclusão. Por último, um quinto ponto, o modelo social europeu caracteriza-se pela existência de sistemas de educação e sistemas de formação como acessíveis na qualidade, que tendem a ser um pilar fundamental da igualdade de oportunidades e do acesso à igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. E por isso, se nós percorrermos, no fundo, os países nucleares do espaço da Constituição Europeia, nós vemos, com as diferenças, com os níveis, vemos estes 5 elementos que, fundamentalmente, que estão presentes na construção deste modelo. Diálogo social, em primeiro lugar, uma abordagem do mercado de trabalho alicerçada neste diálogo social, mas com capacidade de regulação das partes da dinâmica da competitividade e da dinâmica da coesão e dos interesses dos trabalhadores. Em terceiro lugar, pela afirmação de dispositivos de proteção social capazes de assegurar elevados níveis de proteção aos cidadãos. Quarto, a existência de estándares mínimos em matéria de direitos sociais e em matéria de cidadania. E, em quinto lugar, os sistemas de educação e de formação de qualidade e acessível.